Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu pegar minha colinha. Que as nossas palavras sejam sempre as primeiras de agradecimento a Deus, né? Pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir os ensinamentos do Evangelho e do Espiritismo. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Falar de família num momento, numa era de tecnologia em que vivemos, a gente percebe o quanto fica mais difícil, né? Os desafios dos pais para com os filhos. Diante de uma sociedade que investe, né, em tecnologia e cresce no progresso, no sentido financeiro, e a gente percebe a urgência de se falar de família, como se de alguma maneira toda essa conquista fosse suprir o afeto. E a família é o nosso primeiro ambiente de aprendizado, de convivência, onde desde cedo somos apresentados ao amor, ao respeito e ao cuidado. E é nela que experimentamos os primeiros desafios e aprendemos a lidar com as diferenças uns dos outros. E dentro da visão espírita, a família não é um acaso, mas um reencontro de espírito que tem algo para aprender e ensinar uns aos outros. Laços de família são vistos como compromisso espirituais que atravessam vidas, ajudando-nos a evoluir e retribuir o amor que recebemos. Mesmo nas dificuldades, cada experiência pode ser vista como uma chance de progresso e construção para a família universal. Então, quando Jesus nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele estava querendo nos dizer que uma vida só é insuficiente para depurar todo o nosso egoísmo, toda a nossa vaidade, o nosso orgulho, as nossas imperfeições e atingir a plenitude do reino de Deus. E essa frase, ela parte de um princípio, de um belíssimo diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está no Evangelho de João. Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio, o conselho governante dos judeus. Procura Jesus à noite, talvez receoso de ser visto por outros líderes religiosos, demonstra interesses nas palavras e nos ensinamentos de Cristo. E no encontro, Nicodemos inicia a conversa reconhecendo que Jesus era um mestre vindo de Deus, devido aos seus sinais de milagres que ele realizava. Então ele pergunta a Jesus: o que é necessário fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus responde: nascer de novo. O que espanta, confunde aquele homem, e ele fala: como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica: o que é da água é água, o que é do Espírito é Espírito. Então, renascer da água significa voltar à vida física, à reencarnação. A água simboliza a vida material, o meio pelo qual o Espírito retorna à Terra em um novo corpo físico, dando múltiplas personalidades de um mesmo Espírito, de um Espírito único.
E o espírito é o símbolo da natureza inteligente, que é Deus, a causa primária de todas as coisas. Então, renascer do espírito corresponde a renascer com a alma, dando novas versões melhoradas de nós mesmos, deixando para trás todo aquele homem velho que ainda carregamos dentro de nós e nos revestindo-nos em Cristo. No ponto de vista íntimo, eu estou renascendo, eu estou me aprimorando. Somente assim, nessas condições, construímos o nosso progresso espiritual, habitando-nos a ver o reino de Deus, que é esse estado pleno de amor e perdão, pois uma única existência é insuficiente para alcançarmos o reino de Deus. Então Kardec, ele vai propor aqui para a gente alguns contrapontos: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. A unicidade é para quem acredita numa vida única, né? Então Kardec, ao longo desses itens, ele vai pôr alguns contrapontos. O primeiro é a união e a desunião dos espíritos. Kardec explica que com a reencarnação, os espíritos podem se reencontrar em várias vidas, fortalecendo os laços, corrigindo as desavenças do passado. Sem a reencarnação, esses laços seriam limitados e uma única vida sem a chance de reconciliação e crescimento junto. O segundo contraponto que Kardec coloca é a justiça divina. Segundo Kardec, a reencarnação é uma forma de justiça divina, pois permite que todos os espíritos tenham várias oportunidades de aprender, corrigir erros e evoluir. Sem a reencarnação, as dificuldades da vida pareceriam injustas, pois não havendo tempo de todos se desenvolverem igualmente. O terceiro contraponto que Kardec faz é a evolução espiritual. Kardec afirma que com apenas uma única vida, o aprendizado espiritual seria muito limitado. A reencarnação oferece a oportunidade para esse espírito desenvolver virtudes. O quarto é a resolução de desafetos. Kardec explica que com a reencarnação permite que os espíritos que tiveram conflitos em vidas passadas se reencontrem para buscar reconciliação e o perdão. Sem a reencarnação, sem essa oportunidade, essas desavenças poderiam permanecer sem a solução, dificultando a paz espiritual. E por último, ele fala sobre o fortalecimento dos laços familiares. Kardec, os laços familiares se tornam mais sólidos com a reencarnação, pois os espíritos podem retornar ao mesmo grupo familiar, reforçando o aprendizado e a união entre eles. Já na visão da vida única, essa existência, esses laços, teriam menos tempo para se desenvolver profundamente. Então, esses contrapontos que Kardec apresenta faz a gente refletir que a reencarnação ela é um mecanismo essencial para a justiça, evolução e fortalecimento dos laços dos espíritos. Então a gente vê a importância que é a reencarnação e os laços de família.
Emmanuel, no livro Consolador, ele diz: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde as criaturas devem receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, no item 18, Kardec vai falar sobre os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam, certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Então, esses espíritos, felizes por estarem juntos, sempre se buscam no plano espiritual. E mesmo que a encarnação os separe temporariamente, eles se reencontram no plano espiritual, entre uma vida e outra. Esse período, eles continuam aprendendo, evoluindo e esperando uma nova oportunidade para reencarnar. E retornam como se fossem amigos que voltam de viagem. Muitas vezes encarnam juntos na mesma família ou grupo para apoiar o progresso uns dos outros. Mesmo quando alguns estão desencarnados, continuam cuidando dos que estão aqui. Os mais evoluídos ajudam os menos adiantados e todos seguem evoluindo a cada nova existência. E cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato de ser depurada, não perturbada mais pelo egoísmo e nem pelas nuvens da paixão. Eles podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Então, com a evolução e o desapego material, os laços entre os espíritos se tornam mais profundos e puros, fundados no verdadeiro amor, livre do egoísmo e da paixão. E esses espíritos, eles são unidos pela afeição real. A afeição real é o amor genuíno, de espírito a espírito. É um sentimento puro que ultrapassa, supera o egoísmo e os desejos materiais. Esse tipo de afeição está enraizado nas conexões espirituais, construída ao longo de várias vidas e no reconhecimento da fraternidade universal. Ela se baseia na compreensão, no respeito mútuo e na empatia. E é um sentimento que persiste além da vida. Esse tipo de afeto não depende dos laços de sangue. Já a afeição carnal é um tipo de amor mais superficial, baseado no desejo físico, nas emoções, ligada ao corpo. Ela costuma ser passageira, porque depende da necessidade e dos prazeres materiais. E esse tipo de afeto tem uma visão mais egoísta, focada na satisfação imediata. Então, no plano espiritual, a única que persiste ou que sobrevive com a destruição do corpo
é a afeição real, a genuína, de espírito a espírito, enquanto que a carnal, esse vínculo baseado em interesses materiais, se desaparece. Joana de Ângeles, ela reforça que a importância de cultivar relações familiares com base no respeito, na educação moral e na prática do amor desinteressado, porque essas são as que realmente permanecerão, ajudando na evolução coletiva dos espíritos. Kardec também vai falar sobre os espíritos antipáticos ou estranhos na família. Uma pessoa cujo caráter, gosto e inclinações nada tem de comum com os dos parentes. Diz-se que ela não pertence à família. E Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com dois objetivos: servir de prova para os espíritos mais evoluídos, desafiando a sua prática, tolerância e caridade. Segundo, promover o progresso espiritual desses espíritos menos evoluídos. E esses espíritos menos evoluídos melhoram ao conviver com os mais evoluídos, recebendo cuidado e aprendendo com eles. E nessa convivência, seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as suas antipatias se apagam, e é assim que estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espírito, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. Então, quando encontramos alguém na família com um comportamento bem diferente dos nossos, geralmente a gente costuma dizer que ela é a ovelha negra da família, né? E a gente às vezes se pergunta, para quem que puxou? Eu não sou assim, né? É que a gente vem com o dom do esquecimento, né? Porque senão... Na verdade, segundo o Espiritismo, essas diferenças fazem parte do plano divino. Deus, com a sua infinita misericórdia, nos oferece a chance de recomeçar e melhorar o que não fizemos direito lá atrás. Assim como quando nossos filhos são pequenos, né? As mães, os pais não ficam o tempo todo falando para os filhos: vai tomar banho, já escovou o dente, né? Você manda ele tomar banho, ele não toma banho direito, né? Aí você manda ele voltar a tomar banho de novo, não é assim? Aí tem gente que engana o pai manda voltar a tomar banho, ela liga o chuveiro e senta no vaso, fica no celular e a água correndo lá, fica lá uns 10 minutos, né? Aí acho que engana, não é assim? E a gente eles acham que engana, e a gente finge que acredita, né? E a gente fica o tempo todo repetindo, até que eles aprendam e internalizem isso. E Deus é assim com a gente, não é? Deus é o nosso Pai maior. Ele vê que a gente não fez direito, Ele dá a nova chance para a gente voltar e fazer de novo. Então Ele fala: ó, você não fez direito, agora você vai voltar e vai fazer de novo. Só que tem uma diferença, né, do filho para uma vida só, né? Se perder a chance de uma encarnação é muito tempo, né? E a gente tem que entender, ter a confiança que nós não estamos sozinhos nessa empreitada. Tem toda uma equipe espiritual nos apoiando, torcendo, vibrando para a gente, para que a gente consiga vencer os nossos desafios. Quando vemos na família parentes que compartilham gostos, valores e atitudes, essa afinidade é um sinal de que esses espíritos já conviveram antes. A cada encarnação, eles fortalecem esses laços, continuando crescendo, continuando a crescer juntos,
Assim, estamos sempre evoluindo, amparados e guiados pelo amor do Pai e pelo apoio dos nossos guias, dos nossos protetores espirituais. Emmanuel fala que a família é o cadinho fervente da purgação, né? É ali, no meio familiar, que a gente vai se depurando, aquele fervor, né? E retornamos aos fios da consanguinidade com aqueles que mais ferimos para devolver afeto. Eu achei isso lindo, né? Voltamos no fio da consanguinidade para devolver afeto àqueles que mais ferimos. O exemplo são esses pais que são amorosos, pacienciosos, que já possuem valores morais elevados, encarem a criação desse filho como uma prova de sua virtude, buscando guiá-lo com amor, disciplina e compreensão, mesmo diante dos seus desafios. E nessa convivência familiar, o filho aprende a bondade com seus pais, suavizando o seu caráter e evoluindo moralmente. Isso mostra a importância de espíritos diferentes, em diferentes níveis evolutivos, no mesmo núcleo familiar, na mesma casa, vivendo juntos, né? Joana fala que a família é a base fundamental sobre o qual se ergue um imenso edifício da sociedade. É nesse pequeno grupo doméstico de pai, mãe, filhos e irmãos que se inicia a experiência do micro para o macro da família universal. É o núcleo essencial para a construção e a estabilidade de uma sociedade equilibrada. A família não é apenas um agrupamento biológico consanguíneo, mas um espaço de aprendizado, evolução moral e espiritual, onde os indivíduos se desenvolvem e aprendem valores como o amor, o respeito, responsabilidade e solidariedade. Joana também defende que os problemas e os conflitos familiares têm muitas vezes suas raízes em questões emocionais e espirituais profundas. Dentro da constelação familiar, os membros podem ser desafiados a enfrentar suas fraquezas e curar traumas do passado. A convivência familiar, com seus desafios e conquista, oferece um campo fértil para a cura emocional, onde as feridas do espírito são tratadas pela convivência diária e pelos desafios de manter uma relação de amor, de paciência e aceitação. Então, a nossa responsabilidade de pais, ela vai além com os nossos filhos. Ela vai além das necessidades básicas, daquele pedacinho de gente quando chega. Como que estamos passando para eles esses valores? Que tipo de princípios estamos passando para eles? Nesse mundo hoje tão consumista que vivemos. Nós não vamos acertar sempre na educação dos nossos filhos. Já fomos jovens, imaturos e erramos também. Mas o que a gente não pode é deixar de cumprir o nosso papel de pais e lembrar que eles estão sempre nos observando e que a gente esquece que ali não é uma criança, é um espírito que está observando e aprendendo com o pai. Como ele vai fazer com o filho dele, e eles estão o tempo todo nos observando como é que nós somos como pai.
O que estamos ensinando a eles? A gente ensina o filho como que é passar por uma doença. A gente ensina o filho como que é passar por uma traição. Eles estão ali, observando tudo. A anteninha está captando tudo. Como que é que a gente faz quando desencarna um ente querido da família? Como que a gente faz quando fica sem dinheiro? Como que a gente faz quando um amigo nos abandona? Eles estão olhando tudo. Como que a gente reage? Eu sou o modelo. Eu estou ensinando. Precisamos ter consciência da nossa responsabilidade, do nosso papel de pais na construção moral de nossos filhos. Hoje, com a internet, as redes sociais, a gente vê muitas mães competindo com seus filhos, se expondo a comportamentos de adolescentes. Tem mães que estão esquecendo de ser mãe. Estão abandonando os seus filhos, entregando os seus filhos cada vez mais cedo para os aparelhos celulares, tablets, ou terceirizando a educação de seus filhos para as avós, babás, creches, escola, alegando não ter tempo, não ter paciência, que trabalhou o dia inteiro e que está cansado. Como se tivesse que ler um manual extenso de como educar um filho. E o manual é amar, gente. Não tem manual. É amar. Tem pais que se perdem, muitas vezes, numa série de estudo da área da psicologia, achando que vai existir receita de bolo para criar um filho. E não tem receita de bolo. Cada um vai ter que olhar para o seu filho e sentir lá dentro a bula, a prescrição, que vem lá dentro com aquele espírito. E é quando a gente olha para ele e fala assim: o que é que eu tenho por ti? Que a gente consiga vencer as nossas dificuldades uma a uma. E assim indo resolvendo as nossas pendências. Portanto, muitas vezes, a falta de tempo, a falta do carinho, a falta do afeto é responsável pela desunião da família. Tem pais que reclamam dos filhos, que os filhos não saem do celular. Mas também tem pais que o único momento que poderiam passar com os filhos são eles que estão no celular. E esquece que tem uma criança ali querendo jogar bola, querendo andar de bicicleta, querendo ter um cachorrinho, um gatinho, mas tudo dá trabalho, tudo dá trabalho, né? Dá menos trabalho comprar o amor deles com presentes, celular, videogames de última geração. Cada vez eles vão querendo mais e mais. E hoje é um celular, amanhã é uma bicicleta, depois é um carro. E assim eles vão sem limites, porque eles estão o tempo todo nos testando. E muitas vezes esses filhos estão dando sinal de conflitos internos, dificuldades emocionais, pressão social e até de comportamentos antiéticos. Eu gosto muito do palestrante Mário Sérgio Cortella. Ele é professor de filosofia e na palestra dele ele fala que, como educador dos filhos dele, ele fala que vale sempre lembrar o alerta feito pelo corpo de bombeiro, né? Ele fala que nenhum incêndio começa grande, e sim com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Isso se aplica ao campo da educação. A degradação dos valores moral se inicia também nos pequenos delitos, infrações, aceitações e conivências. Então, gente, nós não temos que dar tudo que nossos filhos pedem.
e nem dizer sim o tempo todo. Amar é dizer não. A expressão o amor aceita tudo é absolutamente antiética e antipedagógica. Por isso, um pai e uma mãe jamais pode dizer ao filho: é porque eu te amo, então eu aceito. É exatamente ao contrário, gente. É porque eu te amo que eu não quero que você use drogas legais. É porque eu te amo que eu quero que você seja decente. É porque eu te amo que eu não quero que você banalize a sua sexualidade livre e bonita. É porque eu te amo que eu quero que você tenha esforço na sua produção. E é porque você me ama que eu quero que você, meu filho, você, minha filha, me adverte, me apoie e me corrija naquilo que eu estiver equivocado. E nessa relação de cuidados um com o outro, só nos faz crescer, evoluir. A ética do amor não é a ética da conveniência, em que as coisas valem mais, mas uma ética que é capaz de dizer não ao que tem que ser recusado. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Então, o relaxamento dos laços de família seria para a sociedade um desastre moral, capaz de conduzi-la ao primitivismo. O que aconteceria ao corpo se desfizéssemos os órgãos que o compõem? Certamente a gente morreria, não é? Então, desfazer a família é desorientar a humanidade. O combate do egoísmo começa no lar, porque ali passamos a nos interessar uns pelos outros, já com um certo desprendimento. Esta é a verdade. Então, se nós buscamos a fraternidade, não dá para manter antipatia e egoísmo em casa. A parte que cabe a nós é controlar os nossos pensamentos negativos. E se eu ainda não consigo a simpatia, pelo menos respeitar. Respeitar o outro pelas suas escolhas, a forma que ele escolheu a viver. Respeito é o primeiro passo. Afeto e amor são construídos aos poucos. Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala como devemos entender por simpatia e antipatia. A simpatia ou a antipatia entre os espíritos tem raízes profundas ligadas à afinidade dos fluidos de cada um. Geralmente esses sentimentos refletem vivências de outras encarnações, em situações parecidas que deixaram marcas no espírito. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Então, se a gente ainda não consegue, se ainda não conseguimos sentir simpatia, respeito dá, né? Respeito todo mundo dá, é o primeiro passo. No item 20, Kardec vai falar sobre o temor, que as parentelas aumentem indefinidamente, em consequência da reencarnação. E é de fundo egoístico, prova naquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, ou um número proporcional de filhos e de parentes novos. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição.
que lhe estiveram ligados na terra, por diversas maneiras, e talvez pela mesma maneira. Se uma a gente já não dá conta, imagine 10 pais, 10 mães, 10 mulheres, não? Tadinhos. Então esse temor, esse medo de amar, de se relacionar, mostra um egoísmo, focando só na própria capacidade de se conectar. Com as vidas sucessivas, ou com a reencarnação, aprendemos a superar essa visão limitada, valorizando o amor genuíno. Em vez de buscar muitas relações, o foco deve estar na profundidade e na qualidade dos laços que cultivamos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 205, Kardec fala: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar a existências anteriores. E os espíritos respondem: ela os amplia e não os destrói, baseando-se no parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi de vosso sangue. Então, com a fraternidade, qualquer pessoa com quem tenhamos afinidades hoje pode ter sido um parente nosso em vidas passadas. E não é assim? Às vezes a gente tem afinidade com certas pessoas que nem é do nosso laço consanguíneo. E às vezes a gente encontra aquela pessoa e se identifica, né? No item 21, Kardec vai mostrar as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência. Então, a doutrina antirreencarnacionista defende que o espírito é criado ao mesmo tempo que o corpo. Nenhum laço anterior há entre eles. Nesse caso, serão completamente estranhos uns aos outros. Nessa visão de uma única vida, as almas surgem na concepção, sem laços anteriores entre pais e filhos. Isso significa que não existiria entre eles conexões espirituais de outras vidas. Desta forma, tornando pais e filhos completamente estranhos uns aos outros, já que seus espíritos não teriam qualquer tipo de vínculo anterior a essa vida. Com essa visão, reduz os relacionamentos familiares puramente material e biológico. Então, ao rejeitar a reencarnação, a história, a herança espiritual entre essas gerações se perde, havendo assim uma desconexão de ancestrais familiares. E se pensarmos na história da família como avós, bisavós que enfrentam dificuldades ou fizeram coisas incríveis, na visão da não reencarnação, esses laços são só materiais. O espírito do neto ou bisneto não tem experiência ou vínculo espirituais com esses antepassados. Mesmo que haja um orgulho ali, é puro interesse material. Já na doutrina da reencarnação, esses laços espirituais podem ser renovados e fortalecidos em novas encarnações, o que cria uma continuidade e união mais profunda entre os espíritos, ascendentes e descendentes. O exemplo seria de uma avó e sua neta, uma relação bem próxima e carinhosa, até mais que o normal. Segundo a doutrina, elas podem ter sido irmãs ou amigas em vidas passadas, o que explicaria essa conexão forte entre as duas. Joana de Ângeles defende
fala que ascendentes e descendentes é como um instrumento de progresso. Esses laços familiares são importantes para o progresso espiritual. Espíritos simpáticos, aquele que possuem afinidades espiritual, muitas vezes escolhem reencarnar juntos para fortalecer essas conexões e auxiliar no crescimento de todos os envolvidos. E esses encontros são planejados pela sabedoria divina. O amor verdadeiro, ele vai além do corpo físico. As experiências vividas em família são importantes para a evolução espiritual. Então a gente vê, né? A gente imagina a família aquela engrenagem, né? A gente vem um puxando o outro, um ajudando o outro, né? No item 22 e 23, Kardec ele vai apresentar 4 alternativas para o homem além do túmulo. A primeira é a absorção total do todo universal. Nessa visão, após a morte, o espírito é absorvido no todo universal. Ele se integra no universo. Então, após a morte do corpo, o espírito ele se integra no universo. A gente quase nem se ouve mais falar da doutrina quanto isso. Já a segunda é o nada. Essa doutrina, não há vida após a morte. O ser humano deixa de existir completamente ao morrer. A morte é o fim absoluto. Então eles acreditam que quando morre, a cabeça parou ali, acabou, não tem mais nada. Já a terceira é a individualidade com a fixação definitiva, que é a que a gente mais conhece, ouve falar, o céu e o inferno. Nessa visão, após a morte, os espíritos mantêm a sua individualidade e têm um destino já pré-definido. Se foi bom, vai para o céu, se for ruim, vai para o inferno. Aí a gente pensa, uma mãe que viveu uma vida honesta, devota, ela vai para o céu. E seu filho, que se desviou do caminho e não se arrependeu, ele vai para o inferno. Né? A pergunta é, se Deus é amor e justiça, é justo que esse filho não tenha a chance de corrigir os seus erros? E essa mãe nunca mais vê seu filho? Ela conseguiria ser feliz no céu, sabendo que o seu filho está queimando no inferno? Acho que nenhuma mãe, né, conseguiria. Pensando ainda numa única vida, como ficaria a justiça divina para as crianças que nascem com doenças e condições difíceis, se todos são julgados da mesma maneira após a morte? Essa criança que não teve oportunidades de agir bem, como poderia ser condenada eternamente? Parece ser justo isso? Não, né? E a quarta é a individualidade com progressão infinita, que a doutrina explica. Segundo o Espiritismo, depois que a pessoa desencarna, né, depois do corpo físico morre, o espírito continua sendo quem ele é. E sua jornada não acaba ali. A reencarnação é vista como uma forma de justiça divina, porque dá a chance do espírito reparar os seus erros. Então, com a reencarnação, o espírito ele pode voltar e reparar os seus erros, melhorando e evoluindo. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente estuda e começa a ter essa visão mais ampla
tem algumas coisas que não faz mais sentido pra gente, né? Umas coisas que não é mais assim, não tem sentido. Então, com a reencarnação, eles nos proporcionam a ter essa chance de reparar os nossos erros do passado, né? E a gente sempre vem com os laços de família, esses laços consanguíneos, para a gente poder amar uns aos outros. E é por isso que Deus dá o dom do esquecimento, para a gente devolver o afeto para aqueles que a gente feriu. Então, gente, o importante é que mesmo quando eles desencarnam, a história não termina aqui. A misericórdia divina nos faz com que essa história continue, nos dá força e nos faz perceber a importância do afeto e do perdão. Que a gente possa pedir perdão e perdoar. Porque no final da vida, mais nada tem sentido. Mais nada tem importância. Começamos a perceber que muitas de nossas brigas, das nossas vaidades, teve fundo de vaidade e do nosso orgulho. Então pedimos ao Pai que agora que estamos aprendendo a valorizar a falta ou o afeto, o perdão, a convivência, nos prepare, Pai, desde já para um reencontro. Que quando nos reencontrarmos, a gente não seja mais indiferentes uns com os outros e consiga entrar nas famílias sem mais dificuldades. Queremos pedir, Pai, força para enfrentar as nossas dificuldades juntos, para que nossa família se fortaleça, que a gente aprenda a amar uns aos outros, respeitando as dificuldades de cada um. Assim como pedimos que eles respeitem as nossas também. Que essa ideia genial de família que Deus tem fique sempre em nossos corações. E que a gente tenha boa vontade de dizer aos nossos pais e aos nossos filhos, sejam eles encarnados ou já desencarnados, eu te amo muito, muito, muito. Me perdoe, Pai, me perdoe, Mãe, pelo que eu ainda não sei fazer. O importante é que você sinta em mim essa vibração de querer melhorar sempre. Que Jesus, então, envolva nossas famílias com as nossas melhores disposições de uma verdadeira família fraternal. Que Jesus, então, nos abençoe e abençoe a cada família nossa. Eu espero, é um tema longo, eu tive que curtar muito, mas é um assunto muito gostoso de se estudar. Eu tive a oportunidade, enquanto estudava, eu tive a oportunidade de sentir a presença da minha mãe. A minha mãe desencarnou, eu tinha 1 ano e 5 meses. Então eu não pude desenvolver esse afeto. Mas já estava, esse vínculo já estava vinculado entre nós. E é raro, foi muito raro, nunca consegui sentir isso. E nesse estudo, eu tive essa oportunidade.
e a certeza de que eles estão nos amparando, nos guiando sempre. Que Jesus, então, nos abençoe.